Iniciando a Boa gravação. noite. Tá, Oi, boa vamos lá, noite. gente. Boa noite. Vamos fechando Vamos nossos fechar os olhos. nossos olhos, pensar no Mestre, na capacidade que ele tinha de nos informar, na capacidade que ele tinha de demonstrar, tentar colocar isso dentro de nós, com força, fé, coragem, ânimo, e que ele nos abençoe neste momento, onde nós vamos dar continuidade ao seu aprendizado e nos alimentar com todas essas palavras, todas essas benéficas. E que possamos colocar os nossos pensamentos mais alto um pouco, ao redor de todos aqueles que amamos, todos os nossos irmãos que estão na rua, os outros que estão em hospitais, os outros enfermos da alma. Colocar essa nossa energia ao derredor do planeta e pedindo ao Mestre que possa colocar o seu manto sagrado em torno dele, para que os nossos corações e nossas mentes possam sempre comungar sempre com ele. Que a paz esteja conosco e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, ao nosso aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa Então, noite boa a noite todos. a todos. Graças Boa a noite a Deus. todos. Boa noite, Beth. Boa noite. Consuelo. Boa noite. Paulo Estevão, oba. Hoje nós vamos iniciar esse estudo. Tá? É uma obra do Chico com o Emmanuel. E vamos só, assim, falar uma coisa, uns 5 minutinhos antes, sobre o livro. Tá? O Haroldo Dutra chama esse livro de Making Off, o Ato dos Apóstolos. Uhum. Vocês, tá? Atos dos Apóstolos. Tá? Vocês sabem que livro é esse? A gente tem que já ir vendo as coisinhas para poder Eu não encaixar sei, uma na não. outra. Eu trouxe a Bíblia também, que eu não Pois conheço. é, não precisa abrir ela hoje, não, mas Atos dos Apóstolos, veja bem, no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. Tá? Vem a história e vida de Jesus, seus atos, milagres, ensinamentos morais, etc, etc, etc. Quando Jesus é crucificado, ele retorna e fica 40 dias aqui, tá? Entre nós. Esses primeiros 40 dias registra um pouco nos finais dos evangelhos e parte para o Atos dos Apóstolos. O nome já fala Atos. O que são atos? São ações práticas dos apóstolos. Aí sim, os apóstolos vão colocar esse livro para mostrar os apóstolos colocando em prática o que aprenderam com Jesus. Principalmente depois do dia do Pentecostes. Tá? O que é o dia do Pentecostes? O dia do Pentecostes é uma festa judaica agrícola. Tá? E estavam eles comemorando essa festa quando, de repente, línguas de fogo caíram do céu, etc, etc, etc. Há vários fenômenos mediúnicos e, para vários deles, se rasgou o véu, tá, da mediunidade. Tá? A maioria se torna médium, né? E começa esse trabalho maravilhoso deles, também de cura e tudo mais. Mas você está com fone de ouvido, né, mãe? Peraí, vou te dar. Bom, aí, o Atos dos Apóstolos vai nos mostrar toda a luta desses discípulos, dos novos cristãos que surgem, tá? Os primeiros mártires. Então, essa passagem de Atos dos Apóstolos é tudo isso. Aí, nesse Atos dos Apóstolos também, vem Paulo.
surge Saulo primeiro. Saulo de Tarsus. Tarsus é uma cidade que naquela época era de um lugar chamado Acaia. Só que hoje é a Turquia, esse local, tá? Então, esse livro, tá, é a continuação dos evangelhos. São os primeiros cristãos em ação. Por isso se chama Atos dos Apóstolos. Mas o negócio que o próprio... É que eu não marquei a página, né? Eu também não vejo necessidade de marcar isso aqui no livro. O próprio Saulo, quem escreve Atos dos Apóstolos, é o apóstolo, apóstolo não, no caso é o evangelista Lucas, desculpe, tá? O Lucas pega de Paulo, de Maria, de Pedro, de várias informações, né? Escreve o seu evangelho e continua escrevendo a vida daqueles apóstolos que ele assistiu. Ele trabalhou junto. Lucas também, né, de uma certa forma, foi um apóstolo. Tá? Então, ele, Lucas, a pedido de Paulo, já não Saulo, de Paulo, ele... Boa noite, Jorge. Paulo pede a ele, Lucas, simplifique o máximo que você está escrevendo. E esse livro realmente ficou muito, tá, assim, bem resumido. Surge as pessoas do nada. Por exemplo, eles estavam lá precisando, eles descobriram, né, fundaram a Casa do Caminho. Vocês sabem o que é a Casa do Caminho? O que foi a Casa do Caminho? A Casa do Caminho foi uma casa que eles criaram próximo a Jerusalém, que fazia atendimentos diversos, fraternos, curava, levavam doentes, viúvas, crianças, né? Ali eles eram tratados, davam-lhe comidas, os doentes eram, né, tentava-se a cura, lógico, nem todos eram curados. Era uma casa assim, da primeira manifestação cristã, tá? E essa Casa do Caminho foi onde eles começam o verdadeiro trabalho cristão. E não coloco muitas coisas no Atos, deve ser uma coisa muito simplificada, bem simples. E vem o Emmanuel e nos traz essa obra de arte. O que é o Paulo Estevam? Vem mostrar as minúcias, vem trazer quem são, um por um, né? Isso é muito importante. Por exemplo, estava falando da Casa do Caminho, surge lá de repente 7 varões, né, que tinham o tom da palavra. O Pedro, o Tiago e o João descobriram em esse determinado momento que estava se perdendo muito tempo ajudando os necessitados e não estava vendo a evangelização desses necessitados, a doutrinação. Vocês não estavam falando sobre o Evangelho de Jesus. Então, o trabalho estava pela metade, mas eles estavam sobrecarregados. E, de repente, surge 7 varões falando, entre eles Estevão, que tinha o dom da palavra. Quem é Estevão? Né? Qual foi a bronca dele? E Saulo? Saulo também já surge lá no capítulo 4, não, 4 não, 7, no apedrejamento de Estevão. Saulo surge pegando as capas dos judeus que estavam apedrejando Estevão. Então, são coisas muito resumidas mesmo. E o Emmanuel vem nos trazer essas informações, esses detalhes que são muito bacanas, muito importantes para nós, né, cristãos, tá? Para a gente ver as dificuldades. Nós vamos ver a vida de Estevão, a vida realmente de um homem rico que se torna pobre e as dificuldades que ele vai passar. Então, eu não vou contar sobre esses detalhes, nós vamos ler nos livros. Mas, agora eu vou fazer uma pergunta. Que autoridade tem Emmanuel para trazer para nós esse livro? Paulo e Estevão. Quem é Emmanuel, né, junto a Paulo e Estevão? Que ligações unem esses espíritos? Isso é interessante, muito interessante. E parece o seguinte, que o Emmanuel chegou em algum lugar lá, me dá uma cópia aí da vida de Paulo, de Estevão, daí para me anotar e escrever. Aparentemente é isso. Uma pesquisa aqui de um livro de 1900 antigamente, nem vi o ano, Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Deixa eu ver que ano é esse livro, que eu nem achei interessante.
Não está falando o ano? Fala. Não fala o ano, isso que eu achei interessante. Tá? Não tem o ano, tá? Não tem o ano. Infelizmente, nem no prefácio eu estou vendo o ano. Ah, não, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Em 1970 foi escrito esse livro. Tá? 1970, 20 de maio de 1970. Esse escritor, Cláudio Tavares, era do grupo espiritual do Chico, muito ligado ao Chico. Não vou contar a história dele lá para trás, quem foi ele, tá? Mas deixa quieto. Vem acompanhando o Chico há muitas encarnações, assim como o Emmanuel. Bom, o Cláudio Tavares, nesse livro, traz algumas mensagens do Chico, que muita gente não sabe também. Existem 3 ou 4 livros aí, que o Chico fazia culto no lar com a família Joviano, e ali eram trazidas mensagens que não foram lançadas a público. São mensagens que ficaram presas no grupo. Mas agora a Wanda Joviano, que é a neta do Rômulo Joviano, que também é do grupo do Chico, que ajudou muito o Chico a escrever os livros, e o Rômulo, quando o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, o Rômulo arrumou um local que ninguém o incomodasse, o Chico, né, para ele escrever os livros, que ele teve um papel também importante nessa divulgação. Tá? E essas cartinhas, que às vezes assim, essas mensagens que eram escritas no grupo particular, não chegou a nós todas elas, chegou algumas, foram montados livros, e teve uma mensagem, olha só, de 13 de março de 1940, que vai nos explicar a autoridade de Emmanuel para comentar sobre Paulo e por que ele deve ter obtido essa permissão para escrever esse livro. O Espírita, eu acho que é o único livro que tem escrito sobre isso. Eu vou ler um pedacinho da carta, eu não pedi a Elisa para procurar, porque eu tenho certeza que ela não ia encontrar esse livro na internet. É um livro que está fora de moda há tanto tempo. Eu estava até comentando com a minha esposa. Tem tanto livro da doutrina espírita bom que está abandonado, não está sendo reeditado. Não é uma pena. Olha só, primeiro, essa mensagem. Eu vou ler só uns 3 pedacinhos, senão vai tomar muito tempo. Mensagem de 13 de março de 1940 essa mensagem nos fala de um encontro do senador Públio Lentulus com o apóstolo Paulo em Roma. Isso não está no livro, tá? Foi antes do Paulo desencarnar. Então, o Emmanuel traz essa mensagem dele mesmo, como senador, né? Falando sobre esse encontro. Começa a mensagem. Lede as cartas do Paulo e meditai. Aí, blá, 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 blá. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Quando Paulo estava se preparando para ia ser decapitado. Viu uma única vez, quando um carro do Estado transportava, né, o senador... Quem conta a carta do Cineio Luz, desculpa, é outro espírito, foi o amigo, é o pai do Rômulo Joviano. Transportava o senador Públio Lentulus ao lado da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca esquecê-lo. O incidente fortuito levava os cavalos a uma disparada perigosa, um jogo cristão. O senador trazia, trocaram algumas palavras e me deram a conhecer a inteireza de caráter e a grandeza da fé de Paulo. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, que é a esposa do Públio. E eu trazia o coração atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. Tudo bem. Paulo foi consolou o Públio nesse encontro. Depois, em outra mensagem, o próprio Neo Luz fala o seguinte sobre o apóstolo Paulo. As grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhe as íntimas aflições e o menosprezo injusto que se sente objeto no mundo, ante os religiosos de todas as matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. E foi com esse sentimento de bondade e compreensão que o espírito do apóstolo da gentilidade, que é Paulo, estendeu as bênçãos do seu auxílio ao culto senador romano, quando da sua desencarnação na tragédia de Pompeia.
continuando a ampará-lo espiritualmente em suas posteriores existências terrestres. A mensagem é longa. Então, Paulo se especializou em amparar essas grandes inteligências que desencarnavam. E um desses amparados por Paulo foi o senador Públio Lentulus, que está no livro há 2000 anos, que é o nosso querido Emmanuel. Então, essa amizade começou há 2000 anos atrás. Tá? Detalhe, Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega é o nosso querido Emmanuel, tá? Que reencarnou em Portugal, veio para o Brasil, fundou a cidade, o Colégio de Piratininga, onde hoje é a cidade de São Paulo. E, coincidentemente, esse colégio, quando ia ser fundado, ele atrasou alguns dias da sua inauguração para que caísse no dia 25 de janeiro, o dia de São Paulo, né? Dia consagrado ao aniversário de São Paulo. Então, nós vamos ver que há uma ligação muito grande entre um e outro. Esse livro explica muito isso, muito essa ligação. Então, é mais um motivo que eu vejo da credibilidade do livro Paulo Estevam. Há uma ligação entre esses espíritos. Ok? Quem já leu, alguém que já teve essa oportunidade de ler esse livro, ou mesmo ouvir falar dele em palestras na internet, Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares. Tem a história bem profunda ali. Tá? E não tem só isso, não. Tem várias outras coisas, várias outras informações que nós não temos, né? Ficaram perdidas no tempo. Bom, isso aí é só o que eu queria falar sobre o livro, sobre o Atos dos Apóstolos, que esse livro vem, né, esmiuçar, sobre essa autoridade do Emmanuel para falar sobre o assunto. E agora, já se passaram 15 minutos mais ou menos, falei que era 5, né? Vamos começar o livro, tá ok? Vamos começar por onde sempre começamos, pelo prefácio. Alguém quer colocar alguma coisa? Entenderam aí o que eu falei sobre essa questão? Fran, lá na Casa do Caminho, é o primeiro centro espírita, né, propriamente dito, que iniciou, né? Trabalho de assistência social, série pelos apóstolos, fez manifestações primeiras claras e limpas. Né? Isso. Iniciou-se lá. É o primeiro centro espírita do mundo, Casa do Caminho, exatamente. E o modo que nós hoje no centro espírita trabalhamos é parecido. Fala. Eu gostaria de pedir perdão, porque quando der 20 horas eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair, tá? Não, que alguém falou aí também, que é isso que eu estou falando. Fala que eu ouvi uma voz. Ninguém falou nada, não? Ouvi uma voz feminina? Bom, então comecemos o livro, né? Vamos direto ao assunto agora. Deixa de blá blá blá. A Fran está de muito blá 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 hoje. Beleza? Sim. Antes de começar a fazer a leitura, eu gostaria de perguntar se alguém quer assumir a leitura. Se ninguém quer assumir, então vamos em frente. Bom, o estudo de hoje é o livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro Paulo Estevam são episódios históricos do cristianismo primitivo. E nós vamos começar lendo onde está escrito uma breve notícia. Vamos lá. Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo, relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? É uma coisa interessante, porque depois de Jesus, tá, a pessoa mais citada em livros que existe no mundo é Paulo. São muitos livros.
são muitos livros mesmo. Tá? Eu continuo lançando. Há uns 4 anos atrás, eu não li esse livro ainda, eu vou ter a oportunidade de ler, que lançaram um livro dele, veja bem, são escritores protestantes em sua grande maioria, chamado Paulo, Novas Perspectivas. Tá? São novas assim, pesquisas e interpretações, tá? Muito interessantes. Eu sei que o sobrenome do cara é D-U-N-N, Dunn. Não sei se é James Dunn, negócio assim, o nome do autor. Então, são muitos e muitos livros sobre Paulo, muitos. Depois de Jesus, que realmente nós vamos ver que o cara realmente... O que ele fez na mesma encarnação não é muito fácil. Não é impossível o que ele fez, né? Não é muito fácil. E o Emmanuel está falando aqui, colocando 2 dúvidas para a gente pensar. É uma homenagem para o Paulo ou é mais informação mais detalhada sobre sua vida? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos sempre perguntando, quem quiser falar, por favor. Pode falar, tá? Fica livre. Eu li só O Grande Amigo de Deus, da Taylor Calder. Pois é. Mas eu li mais porque ela faz uma pesquisa histórica, né? Para cruzar informações desse livro com outro que eu já tinha lido, que era o Pilar de Ferro, mais o do Paulo, mais o Jesus Histórico, aí eu fui cruzando informações. Foi por isso que eu li. Viu, Consuelo? A biblioteca dela é fantástica, viu? É de causar inveja. Ai. Quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Legal. Então, a finalidade da obra é essa mesmo, informações mais detalhadas. Tá? É o que nós comentamos sobre o Atos dos Apóstolos. Tá? Está bem simplificado. Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar uma coisa? Pode falar, gente. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e se apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclareceremos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre no esforço incessante. Então, Emmanuel quer nos trazer realmente quem é Paulo. Quem foi Saulo, vai nos trazer detalhes, né? Legal mesmo. E quem foi Paulo, ou é Paulo, né? É muito... Né? Ele fala antes aqui, quanto ao nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos. E nós vamos estudar lá na segunda parte desse livro, cada viagem de Paulo detalhada, onde ele foi, onde ele ficou hospedado, o que aconteceu, como ele saiu geralmente ou expulso, ou teve que se fingir de morto, ou dentro de um cesto. Né? Dificilmente saiu de uma cidade numa boa. Raramente, digamos assim. Sempre tinha problemas, porque estava mexendo numa ferida, né? Que era o farisaísmo, que ele é da onde ele era, o judaísmo. Né? Vamos lá. Alguém quer falar? Pode falar.
As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Aqueles que chamam de graça, né? Paulo voltou com Jesus no deserto, né? Recebeu uma graça e se transformou. Não é bem assim. Bom, ele vai falar no próximo parágrafo agora. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Mas, por um acaso, isso existe? Se chama igrejas. E nós, que vamos assistir aqui à Casa do Caminho, que eu vejo esse livro, tá? Parece tão que a gente, se entrar mesmo na leitura, forma-se imagens em nossa mente impressionantes. Nós vamos ver a Casa do Caminho, o trabalho deles, né? A nossa disposição de tornar a nossa casa espírita numa casa do caminho. Mas, se não houvesse cuidado, nós vamos cair nisso aí. Né? Que os espíritos façam por nós os milagres. É isso? Olha lá, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Isso é um cuidado que nós temos que tomar muito na nossa caminhada. Isso existe, sempre existiu e vai sempre existir, até que haja mudança. Essa mudança que nós estamos passando, até que se realize ela, a grande massa popular vai começar a ver que, sem esforço, sem vontade, sem dedicação, ninguém consegue nada. Alguém comenta alguma coisa? Podemos. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Alguém aí já foi de um lado ou de outro aí, na sua opinião sobre Paulo? Alguém quer dar o testemunho? Eu dou o meu. Eu era da segunda opinião. Que Paulo era um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Olha só, não nego. Eu não gostava de Paulo. Não sei por que eu nunca tinha estudado Paulo, porque eu não gostava. Era uma antipatia sem motivo. A gente não pode ser antipático com uma coisa que a gente não conhece, né? Tá? Não sei por que havia essa antipatia comigo. Não era nem ligado à religião. Mas quando falava de Paulo perto de mim, por favor. Emmanuel vai mostrar aqui que não é nada disso. Nem o predestinado, nem o fanático, nem o ríspido, nem o santo, né? Santo, nada disso. Que Jesus apareceu por uma operação de graça, né, que eles chamam. Nada disso. Nada disso. Frank, quem vê cara não vê coração, né? Não sabe de perceber. Nós não sabíamos. E a Abigail, se eu não me engano, acho que foi a Abigail que foi uma das alavancas para ele começar a se sensibilizar. Ela quem o auxiliou bastante.
E o Estevão tinha feito já um trabalho de auxílio. Igual o Estevão é um espírito de alta, né? E você vai se ver lá nos primeiros capítulos. Oi? Bota Estevão em alta nisso, viu? Estevão não é só alta, é além da alta, né? E Abigail também. Isso nós vamos ver que Abigail, veja bem, existe, né, nós sempre falamos, quando que o espírito chega a um nível de evolução é quando consegue o equilíbrio. Inteligência é coração. A partir desse equilíbrio, a sabedoria, né? E vai embora. Evolução. E nós vamos ver que Estevão vem mexer com a inteligência. Paulo reconhece que Estevão é mais inteligente que Saulo. Desculpa. Saulo reconhece que Estevão era muito mais. Aí Abigail veio mexer com o quê? Com o coração. Sentimento. Ele foi né, trabalhado das duas formas. Poderia falar, só para complementar a minha última contribuição, você vê que lá no Renúncia, o povo Antênio já em cima disse para a dona Alcione, olha, não é dessa vez que o Pólix vai sair. Provavelmente, o Paulo, o vaso escolhido, né? Então, vamos mandar 2 para ajudá-lo nesse trabalho. A Abigail, no coração, e o outro do lado intelectual. Como ele estava quase, né? E a minha opinião entra aí, fugindo do roteiro, aí entra em cena o mestre, na estrada de Damasco. Isso. Para dar a chamada, a mudada de roteiro. Exatamente. É o que eu penso, né? Não, e depois tem até um... Bom, deixa a Beth falar. Beth, ela levantou a mão? Sim, é interessante que essa impressão, né, que ele sempre passou, como está descrito aqui, é justamente uma característica dos espíritos muito determinados. E como você disse, Abigail veio justamente para trabalhar, né, a parte do sentimento, do emocional. E é interessante que depois ele continua, né, o processo de reencarnatório dele e com essa mesma determinação. A gente vê lá ele como Martinho Lutero, né? Naquelas Marcas do Cristo, o livro As Marcas do Cristo, que ele demonstra aquela mesma determinação e aquela disciplina e determinação, né? Então, aí nessa uma interessante que, como lá na Marcos do Cristo, ele naquela atuação de reformador, ele também não ficou afastado daquela educação dos sentimentos, das emoções. Ele teve que continuar naquele processo de rigidez e de determinação. Quer dizer, é interessante como, em cada oportunidade reencarnatória, a gente vai tendo a oportunidade de educar ou de desenvolver determinadas virtudes, mas como isso é muito gradativo, né? Muito gradativo. Muito. Saulo, né? Lutero, e aí por diante. Mas o que eu acho interessante é isso. Hoje ele se preocupa com esse tipo de espírito, né? Inteligência demais, né? Pouco coração. É um caso que também já passou. Dá para entender que quando Jesus fala que ele é o vaso escolhido, dá para se entender o seguinte, que ele foi, essa determinação dele, essa disciplina, ele foi algum grande guerreiro, muito na antiguidade, ou mesmo lá em Capela, né, em outro planeta, porque né, ele realmente não conhecia a palavra barreiras, né? Conhecia essa palavra dificuldades, ele encarava tudo. Por isso, talvez seja o cuidado que Jesus teve em mandar Abigail e Estevão, para não deixá-lo fugir da rota. E o que é mais interessante, que Estevão é o despertamento dele. Porque ele, até Estevão, era uma pessoa normal, assim, em relação ao que ele era, um futuro rabino. Mas quando vem Estevão, que ele
bota para fora aquilo que ainda tinha muito dentro dele. E vem esse trabalho maravilhoso. Mas nós vamos ver mais lá na frente, quando ele estiver em cima do camelo, perto das portas de Damasco. Falta muito ainda a gente chegar lá. Vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Não nos Beleza? deteremos nesta posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Olha só que legal, hein, gente? Isso é para nós, hein? Quando Jesus fala para Saulo, não recalcite contra os aguilhões, ó, a gente não presta muito bem atenção no que Jesus está falando. É isso aí. É isso aí, encara mesmo, né? O sofrimento, a palavra, aí depois Paulo vai escrever a palavra da cruz é loucura. E ser cristão num mundo de provas e expiações igual ao nosso, mundo de uma humanidade muito rebelde, não é fácil. Ser disciplinado, ser virtuoso, honesto, e aí vai, né? Virtudes no nosso mundo ainda é uma coisa que só existe no papel e na boca, assim, nos lábios, não é na boca, nos lábios, para fora, né? E a palavra que Jesus fala para ele, nós vamos ver isso lá na frente, né? É essa aí, não recalcite contra os aguilhões. Está preparada, Consuelo? Você que está calado? Prima, está preparada? Eu já li, só não me lembro muito bem do livro, não, mas eu já li. É muito lindo. Pois é. E triste. Não é muito instigante, não, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Vamos lá, gente. Vamos lá. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente Perguntinha boa para a gente, hein? Muita pergunta para cada um de nós. Quem estará no mundo sem uma pequena missão, grande missão, não importa o tamanho, há uma missão. Né? Vamos lá. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais Então, exigentes... Só uma coisa, Elisa. Quando a gente fala aqui, muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, projeto reencarnatório, que a gente sempre fala aqui, e nós não podemos nos lembrar da nossa tarefa assim, mas nós temos dentro de nós aquele sentimento, aquela tendência que nos dá a conhecer a nossa tarefa. O que Emmanuel está falando aqui que quando realmente ele foi trabalhado, trabalhado por Abigail e por Estevão, quando aparece Jesus, ele realmente sabe que a tarefa dele estava ali. Então, é muito interessante isso, que com todos nós, né, isso sempre acontece, né? Nós achamos às vezes que uma coisa não é para nós, mas é a nossa tarefa, a nossa necessidade, e quando não fazemos, vem aquela dorzinha da consciência, remorsos, etc. Está faltando algo, aquela sensação horrível, de alguma coisa errada. O senhor Paulo precisou, não imagine nós. Né? Vamos lá? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas de poder... Não, é o que eu falei, né? Todo mundo tem a sua convocação pessoal.
Todo mundo, ninguém está isento. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né, nós temos as convocações. E já a gente coloca o nome disso de dificuldades, né, de sofrimento, porque não há em nós essa resignação. O Saulo foi. Mas na hora H, ele concordou, resignou-se perante o mestre. Senhor, o que queres que eu faça? Tá? Vamos lá. As formas podem variar, mas a essência, o apelo, é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Aí, chegou, a gente, né, dá um jeito de... Esse problema não é meu. E, na realidade, é nosso, é de cada um. Né? Resistimos. E aí é mais uma reencarnação, ou duas, ou três para consertar. Ninguém fala nada. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Jesus fala isso no Evangelho, gente? Ele não fala só para Saulo nem Paulo, não. Quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz e carregue. Está bem claro no Evangelho. E Saulo, depois Paulo, nos dá essa lição. Vamos lá? Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero. Caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Então, um predestinado seria uma coisa muito fácil. Ele já está predestinado a isso. Parece aqueles filmes aí americanos que a gente vê, né? Tal, né? Não, ele realizou, trabalhou. Tudo isso que a gente está lendo aqui é para cada um de nós estar sempre pensando nisso. Principalmente nós que não sabemos que não somos, eu falo por mim, não somos predestinados. Temos que trabalhar mesmo para realizar o máximo possível. Ninguém fala nada? Seu Roberto, Lurdinha? Não, vamos lá. Vamos em frente. Beth? Então vamos lá. O mestre chama-o da sua tarefa de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrar essa questão do apóstolo, que o Saulo, naquele momento, era a sombra pura. Era muita sombra, né? Mas aquele trabalho, de novo, que a gente vai falar de Abigail e Estevão, já foi ali que começou a sua mudança e o levou para a luz. Tá? E ele conseguiu, em 30, não me lembro bem o tempo certo, se foi 32 ou foi 34 anos de lutas, de trabalho, transpôs esse abismo. Um abismo conforme aquela parábola, né, do Lázaro e o rico, né? E o Abraão fala para o rico: entre você e Lázaro há um abismo enorme, é um abismo de frequência vibratória. É frequência muito lenta, sombras, frequência muito rápida, luz. Né? Então é isso aí.
o Paulo soube vencer essa diferença, subir a sua frequência através do seu trabalho e diminuir, né, essa distância. Vamos lá? Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Olha, Outra... só uma coisa, qual é o objetivo do Emmanuel? Demonstrá-lo para o exame de quanto nos compete em trabalho próprio. O livro veio para a gente realmente observar tudo isso. Tá? Para a gente ver como ele conseguiu vencer. Ele também tinha as deficiências dele, tinha as dificuldades dele. Como ele conseguiu vencer. Esse é, né, o objetivo do livro. Ok? Gente, falem alguma coisa que eu já estou ficando... Eu e a Elisa estão ficando loucos. Vamos, Elisa. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Agora, nós vamos ouvir uma frase muito forte, que nós só vamos entender realmente durante a leitura do livro. Tá? E muita gente confundiu, quando Estevão está sendo apedrejado, e Jesus aparece para Estevão, e olha tristemente para Saulo. Estevão pede: Senhor, por favor, não lhe imputes este pecado. A grandeza de Estevão é... Muita gente pensa que, devido a essa prece, tá? Estevão foi atendido por Jesus, tá? E pensa, se Estevão não tivesse feito essa prece, né? Paulo não teríamos Paulo de Tarso, continuaria o Saulo. Mas não é bem essa prece. Emmanuel está fazendo uma afirmação que ele vai nos mostrar durante o estudo. Que para todos os estudiosos não espíritas, foi essa prece, esse a pedido de Estevão, tá? Que ajudou Jesus a aceitar Paulo. Né? De novo, a questão do trabalho fácil, coisas fáceis, né? Imediatas, etc. E entender, né, Frânio? E entender que tudo é o merecimento. Não é só simplesmente uma prece que vai nos salvar. É, antes de tudo, o merecimento diante das nossas ações. Né? Exatamente. Nós temos aquela pergunta 663 que fala: os atos valem mais que as palavras. É isso aí. A prece não é só a palavra. O trabalho também, né, é um conjunto. Afrânio. Oi, fala, Cláudia. Poxa, eu tive um problema para resolver aqui, de família. Acabou que eu me perdi toda. Você já começou no livro? Já estamos no final do prefácio. Do prefácio. Ah, tá. Abre o prefácio. Aí está lá: sem Estevão não teríamos Paulo. Já quase no final. Tá. Os 4 parágrafos antes do final. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Foi aí que parou, Elisa? Cláudia, página 9, Cláudia. Página 9. Que o meu é velho. O livro é velho, é diferente. Obrigada, Beth. Ô, Afrânio, eu queria te perguntar uma coisa. Saulo, de uma forma ou de outra, ele já estava preparado para seguir esse caminho. Essa conversão já estava dentro da história de vida dele, né? Era uma coisa que Jesus sabia que ia acontecer, porque ele já estava, entre aspas, predestinado a fazer toda essa história, né? A divulgar toda a história do cristianismo, entre aspas, de Cristo, né? A história
Ele é o fazer todo apóstolo esse dos gentios, isso mesmo. É o apóstolo dos pagãos, dos gentios, né? trabalho, porque como se ele tivesse vindo de Capela ou de outro lugar, ele já tinha um preparo para fazer isso tudo. Ele só precisava ser acordado, né, que esse era o trabalho dele. Por isso, Exatamente, isso Estevão aí. veio, mas não foi a oração que mudou isso. Ele já era Não. assim. E Estevão só mantém ele no caminho, né? Porque quando ele foi várias vezes, nós vamos ver aqui, na Casa do Caminho para esse problema aí com Estevão, né? Criar problema com Estevão, né? O Estevão conversando com ele, que ele lia, veja bem, qualquer livro, qualquer livro, seja religioso ou não, a interpretação, tá? Ela pode assim, ser muito variada. Cada um interpretar dentro daquilo que quer interpretar. Poucas pessoas vão interpretar neutramente, né? Imparcial. E essa interpretação imparcial fere aqueles que querem ela do jeito que ele vê, que ele enxerga. Ou então aqueles que também não conseguem ver além daquilo, também tem isso. Só que o grande problema eu acho que Jesus é conhecedor nosso, conforme o Jorge falou aí, tem um livro chamado Renúncia, que a menina, Alcione, o nome dela, vai reencarnar para ajudar o Pollux, que é acompanha a alma gêmea dela, que com ela ele se acompanha vários, né, muitos milênios, etc. E o superior dela, o Antônio, fala: ainda não é desta vez que ele vai receber a coroa da vida, ou seja, vai evoluir, ter uma boa evolução nessa encarnação. Então, se Antônio já sabia de Pollux, imagine Jesus de todos nós. Antônio é um espírito também, conforme fala lá no livro, é um dos secretários de Jesus, né? Está falando lá. Então, a gente vê que Jesus tinha certeza disso tudo, mas para que a missão não desse errado, existe uma pergunta dessa no livro dos Espíritos, não estou lembrado qual é, que fala, se o Kardec pergunta se Deus sabe que uma pessoa pode falhar porque enviá-lo numa missão. E os Espíritos respondem não. O general que Deus envia, aquele que realmente não vai falhar, não falha. É o caso do próprio Kardec, é o caso do próprio Paulo, etc. Ele já sabia, mas precisou de uns cutucões para ele realmente não sair da linha. A espiritualidade ajuda todo mundo, nós, eles, todo mundo. Tá? O tempo todo nós temos amigos espirituais no nosso ouvido, né? Ó, vai por aí, vai por ali, presta atenção, cuidado. Nós que somos rebeldes. É a grande diferença desses espíritos. Eles não são rebeldes, eles aceitam. Pode demorar um pouquinho, mas no caso de Paulo, a inteligência dele, né? Demais, um raciocínio, devia ser muito lógico, foi chegando a essas conclusões. Né? No capítulo 10 do livro, né, ele vai... Deixa eu ver aqui. Capítulo 10 do livro. É que eu não marquei página, que eu não queria falar sobre isso hoje. Mas quem que alguém quiser dar uma olhada no capítulo 10, o problema é que a minha página é uma, de vocês é outra. Deu uma vacilada aqui. Acho que vou ter que estar pelo livro novo, né? A página no meu é 195. Alguém quer dar uma olhada no capítulo 10? Só que no novo eu não sei. No nosso é 169. É 169 no novo. O capítulo 10? É 169. Então, o meu já é 195. Caminho de Damasco. Isso. Vamos caminhar 1, 2, 4 folhas. 4 folhas. Eu quero ver se vocês vão encontrar um parágrafo pequenininho escrito assim: ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria.
Estou achando que está em cima da hora, não vai dar tempo de ler isso. Acho que é melhor deixar isso para outra aula. Dica de dever de casa, porque só falta 5 minutos, é melhor acabar o prefácio, né? Melhor acabar o prefácio. Depois a gente fala sobre esse capítulo 10, tá? Eu posso até fazer, se vocês quiserem, depois da hora aí, tá? Fazer alguma coisa, fala sobre isso. Vamos voltar lá. Deixa o capítulo 10 para lá. Deixa o capítulo 10 para lá. Essa questão que a Consuelo perguntou. Vamos voltar para o prefácio mesmo, tá? Vamos dar tempo, são 8. Sem Estevão no período Paulo de Tarso. Isso tudo já vinha dentro dele, né? Aí teve a inteligência e para mim, teve muito principalmente a participação inicial do Gamaliel. Era o grande mestre, né? Foi o grande mestre. Para mim, a grande participação foi do Gamaliel. Aquilo já vinha dentro de Paulo. Tudo isso já vinha dentro de Paulo. Ele já vinha trazendo tudo isso. A inteligência dele funcionou quando o Gamaliel deu o exemplo que deu. Por que o Gamaliel? Né? Aquele meu todo-poderoso está fazendo isso. Ele foi raciocinar, foi colocar a inteligência dele em prova. Né? É verdade. Bom, eu consegui um livro novo aqui emprestado, viu, gente? Aqui, ó. Mas vamos lá, não vou abrir ele, não. Então, vamos acabar esse finalzinho, para a gente acabar esse prefácio hoje, né? Elisa? Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Que veja bem, a gente está falando sobre a questão de Estevão, tá? Essa influência é justamente isso que nós vamos falar. Tá? E depois, como o prêmio, Estevão foi apedrejado por ordem, né? Ordem não, digamos que Paulo armou o circo, né? Saulo armou o circo. Tá? Ele perdoa a Saulo na hora da morte e Jesus o coloca como mentor do Paulo agora. Isso, então. Olha que legal. Né? Ó, esse cara te matou, viu? Mas você agora vai ser o mentor dele, vai ajudá-lo em tudo. Então, a ajuda de Estevão não foi só no despertamento, não. Ela foi até o final da reencarnação de Paulo. Ele esteve com Paulo o tempo todo. As cartas de Paulo, Estevão inspirava todos eles. E Paulo até outro detalhe, Kardec se utilizou de algumas médiuns, garotas, 14 anos, 16 anos, 19 anos. Se eu não me engano, a mais velha é a irmã Sidufo, tinha 22. A Ruth tinha 19, as duas irmãs, Carolina e Júlia, tinham 14 e 16 anos. E no caso, o Paulo usa também só de médiuns novos. Timóteo, Tito, tem outros lá que eu não me lembro o nome agora, Prócoro, né? Tudo garoto, 18 anos, 20 anos, principalmente Timóteo. Timóteo era um menino. Né? E ele, em muitos casos, eles que vão... o Paulo vai ditando, eles vão escrever, mas eles também estão ali captando, com as antenas ligadas, captando o que o alto manda. Foi um serviço. As cartas também tiveram a participação do Estevão, do Paulo e desses garotos, as antenas psíquicas. É muito interessante isso, mas isso é lá na frente também. Tá? Então, Estevão foi de uma importância extrema, que isso não está no Atos dos Apóstolos. Nós não vemos isso lá no Atos dos Apóstolos. Aqui nós, humanidade, sem esse livro, jamais saberíamos disso tudo. Vamos lá, Elisa, já deu a hora.
Elisa? Cadê você? A contribuição de Estevão é de outras personagens da história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Te lembra, Elisa? Pergunta 888, aquela questão, o amor, eu não estou lembrado, no Livro dos Espíritos, realmente esqueci. O amor é para os seres... Oh, meu Deus do céu, estou com a memória ruim hoje, hein? Sempre me lembro dessa... Deixa eu ver aqui. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Tá? Então, o que o Emmanuel está falando aqui sobre isso, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Todos os lados que funcionam é o amor. Tanto para os seres orgânicos e inorgânicos, ou seja, a atração de forma diferente, né? E se não houver essa atração, essa cooperação, como é que nós viveríamos? Né? Vamos lá, Elisa? Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito, e ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que a letra mata e o espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de julho de 1941. O que ele está falando, só uma coisinha aqui. Esse modesto livro foi grafado por um espírito para que os que vivam, né, em espírito. Se a gente não ler esse livro com os olhos de espírito, né, entre aspas, olhos de espírito, entre aspas, tá? Com esse sentimento que nós somos espíritos, realmente nós não vamos gostar do livro, não vamos entender. Então temos que nos colocar em espírito. É o que eu até comentei ainda há pouco. Tá? Pelo menos eu, quando pego esse livro, eu consigo, assim, eu me empolgo tanto que parece que eu estou vendo, parece que é um filme. Tá? A gente tem que, assim, entrar no livro. É muito bom entrar no livro. Tá? Assim a gente entende legal. Bom, gente, foi a nossa primeira aulinha sobre o assunto. Tá? Espero que todos tenham gostado. O livro mesmo vai começar daqui a 15 dias, né? No caso, hoje é dia 4, né? No dia 19 de fevereiro. É isso, Alberto? Tá? Dia 18. Aí, dia 18. 18 aí vamos... 18 de fevereiro, que sexta que vem é no mundo maior. Aí realmente vai começar a história, a primeira parte do livro, que é a história de Estevão, a história de Abigail e a chegada de Estevão a Jerusalém, o encontro de Saulo com Estevão, o encontro de Saulo com Abigail, Saulo playboy, gente, né? Biga, vestida grega, atlético, olha só. Saulo, né? No livro Paulo Estevão, vem o Saulo como ele era. Tá? Gostava das novidades. Então, vamos lá.
Isso aí é os próximos capítulos. Vou desligar aqui, hein? Valeu, Zé. Valeu. Então, gente, alguém aí